Fala aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O nosso aporte de R$ 200 da semana foi numa empresa chamada 3R Petroleum. Ela é uma empresa que repensa, revitaliza e redesenvolve os poços de óleo e gás. Vocês podem estar se perguntando aí quanto a gente espera ganhar com ela, se ela paga dividendo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês tudo isso aí, beleza? Solta a vinhetinha e a gente já vai pro que interessa. Só quero que vocês guardem um número para mim aí, para eu mostrar para vocês aqui, fazer as comparações de como ela tá barata, tá? Como essa empresa realmente tá muito barata e é um dos motivos pelo qual a gente está comprando ela. Essa empresa hoje, ela tá valendo aproximadamente aí um pouquinho mais de 8 bilhões de reais, o valor de mercado inteiro dela, beleza? Guarde esse número para mim. Pessoal, a 3R ela tem um total de 9 poços de petróleo. Ela tem 6 aqui que já estão incorporados no balanço dela e 3 que ainda estão em fase de aprovação na ANP, na Agência Nacional do Petróleo. Então, o que acontece aqui, só para a gente ter uma noção, esse resultado da produção desses 6 poços aqui, eles aparecem no balanço dela, eles contam para os números dela. Esses 3 aqui ainda que estão em transição ainda não, tá? É até por isso que ela tem alguns múltiplos um pouquinho diferentes aí. A gente vai fazer um comparativo mais pra frente no vídeo. Fica comigo aí pra vocês verem que é bem interessante. E o porquê que essa empresa ainda tem uns números meio esquisitos, tá? Eu vou explicar pra vocês. Mas o legal dela, se vocês forem ver aqui, ela comprou esses ativos quando o preço do petróleo estava baixo, né? Que um preço médio, se a gente for ver, de US$ 56 por barril de petróleo, então os postos valiam menos e ela comprou muito barato. Olha, aqui embaixo a gente consegue ver quanto ela pagou. Olha, US$ 197 milhões nesse, 94, 72, 250, 35, 17. Esses aqui ela tá pagando ainda, tá? Aqui é o Papa-Terra, acho que aqui é a principal game changer dessa empresa aqui, que a gente tem que ficar muito de olho. Mas ela pagou total, ela vai pagar US$ 104 milhões, tá? Eu já vou mostrar para vocês o quanto isso é bizarro de barato, galera. Ó, vamos dar uma olhada. Se a gente for ver aqui, olha só o que essa empresa fez. Então, na verdade, ela tem aqui, cada reserva, né? Ela tem uma certificação de quanto petróleo tem em cada poço, né? Quantos barris de petróleo tem lá e que essa empresa teria a capacidade aí de extrair. Tá? Então, o que ela tem? Ela tem 514 milhões de barril de petróleo equivalente dia já aprovados, tá? Na certificação, que são isso daqui, ó, PDP, 1P, 2P, são consideradas reservas provadas, tá? 3P são as reservas prováveis, que você depende aí um pouquinho mais de poço, de perfuração, para confirmar a existência dessas reservas, tá? E então o que acontece? Se você pegar o petróleo que já tem provado nos poços e ver o quanto ela pagou lá, aqueles valores em milhões de dólares, olha só o que acontece. Nesse grupo aqui, a empresa está pagando US$ 3,50 por barril de petróleo. Aqui, US$ 4 por barril. Aqui, US$ 1,2 por barril. E ela tem uma média, né, de todos os poços que ela comprou de US$ 2,9 por barril. Galera, para quem não sabe, não está acostumado a ver, hoje um barril de petróleo custa US$ 90, tá? Ela tá pagando numa média menos que US$ 3 o barril que ela comprou. Então olha a diferença aí de preço que ela tá pagando por barril do que ela consegue vender no mercado. Só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro tem nesses poços, se você fizer um cálculo aqui desses 514 milhões de barris provados que ela já tem, a gente vai chegar aos valores de hoje de petróleo, beleza? Alguma coisa perto de 46 bilhões de dólares, tá? A empresa vale 8 bilhões de reais na bolsa. É claro que isso aqui vai depender também do quanto ela consegue tirar, se ela vai conseguir tirar tudo, mas isso é só para vocês terem uma ideia do quanto dinheiro tem no chão para essa empresa tirar e quão pouco ela vale na bolsa ainda hoje. Aqui, pessoal, a gente já entra no quanto ela consegue tirar, que é o que interessa aqui pra gente. Os poços dela, os 9 poços, se a gente pegar a produção deles em 2021, a parte da 3R, tá? Porque alguns poços ela tem parcerias ali, o Papa-Terra ela tem parceria com a Chevron, se não me engano, ela tem ali uns 67%
de Papa-Terra. Alguns poços também ela tem uma participação majoritária, mas não integral. Equivaleriam a 45 mil barris de petróleo e óleo equivalente por dia. Para vocês terem uma ideia, isso equivale no ano a uma receita anualizada aí de 1,4 a 1,5 bilhão de dólares, tá? Isso aí é praticamente o valor de mercado dela hoje. Em um ano, com essa produção de petróleo dos poços que ela já comprou, ela consegue extrair o valor de mercado da empresa inteira. Lógico, sempre levando em consideração, gente, que o preço do barril de petróleo atual, né? A gente tem o ciclo de commodity, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia de quanto essa empresa tá barata realmente. Agora, o que interessa, né? Tudo bem, ela pagou muito barato ali nos poços, os poços produzem até que bastante barris de petróleo, mas o que faz essa empresa ser também tão interessante? Se a gente for ver, é isso aqui, ó. Para toda empresa de petróleo, beleza, pessoal? Como as empresas não controlam o preço da commodity, né, no mercado internacional, ela varia, elas têm que controlar o seu custo de extração, que é esse tal de lifting cost aqui. Atualmente, a 3R ela tem um lifting cost de 12 dólares por barril, tá? Então quer dizer que o custo de perfurar, pagar pessoal, pagar toda a estrutura dela para extrair o petróleo, ela paga ali em média 12 dólares por barril e ela tem um preço médio ali de 2,9 dólares por barril que ela comprou, que ela já pagou nos poços. Então hoje, mais ou menos 15 dólares por barril é o custo total dela, né? De quanto ela pagou e de quanto ela gasta para tirar o barril de lá. O barril vale 90, beleza? Essa empresa ela vem prometendo um crescimento bem grande, galera. Vamos dar uma olhada. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ela promete um aumento, né? Ela faz esse trabalho, ela pega esses poços de petróleo que ela compra, que já eram usados, e elas tentam melhorar eles, né? Tirar mais leite da vaca. Então, ela tem técnicas e tecnologias para aumentar a produção desses poços que estavam em declínio e que demandariam mais investimento por parte de outras empresas, principalmente a Petrobras, que é da onde ela comprou esses poços, tá? São poços para a Petrobras que não são mais interessantes, e ela comprou para poder revitalizar e aumentar a produção neles. Olha que essa curva, ela está pretendendo aumentar, se a gente olhar aqui, ó, para ter um pico de produção por volta do final de 2025, aqui 2026. Se a empresa vai conseguir entregar isso, a gente não sabe. Esse é um dos riscos, inclusive, que ela tem, mas ela promete um crescimento muito grande. Ela pretende aqui no final de 2025, começo de 2026, ter uma produção aí de 95, 96 mil barris de óleo e gás dia. Isso é mais do que o dobro do que os poços produziram em 2021. E se você olhar nos números que a gente já viu, a gente estaria falando aqui de uma receita, né? Mantendo o valor do petróleo de hoje, de 3 bilhões de dólares por ano de receita. Isso seria aí quase 2 vezes o valor da empresa inteira, tá? Só de receita em um único ano. Como é uma empresa de petróleo, a margem dela depende muito do preço da commodity, né? Mas eu já adianto para vocês que ela tem uma margem muito alta aí nos poços que ela está operando. Mas aí vocês podem se perguntar, se vale tanto dinheiro assim o que essa empresa tem em petróleo, se a coisa assim tá tão boa para ela, por que as ações aí estão tão baratas, né, na bolsa? Quer ver, pessoal? Vem aqui para mim agora, galera. Ela tá tão barata assim ainda na bolsa por alguns motivos. A gente tem dois riscos principais que os analistas de mercado enxergam para essa empresa. O primeiro é o risco de execução. Se de fato a 3R ela vai conseguir aumentar a produção, revitalizar esses poços, né? Tem desafios técnicos aí a serem cumpridos. E o segundo risco é, na verdade, uma coisa que intensifica o primeiro risco, que é a falta de track record, né? Essa empresa ela fez a IPO em 2020, é um IPO recente. Então ela fez o IPO, pegou o dinheiro, adquiriu os postos e está começando a trabalhar neles. E o mercado ainda não viu, ela ainda não conseguiu concluir a revitalização de nenhum posto, né? Ela está em processo de fazer isso, e isso aumenta a incerteza dos investidores. Então o mercado está aplicando um desconto muito excessivo nessas ações hoje, porque eles enxergam que essa falta de track record e esse risco operacional na visão do mercado é grande, tá? E os outros dois riscos aí são riscos mais sistêmicos aí de todo o mercado de petróleo,
que é basicamente o risco dos ciclos econômicos, né, de variação do preço do petróleo. Só que esse risco, a gente tem que ver que ele está meio mitigado já. A OPEP, né, o cartel que controla aí os preços do petróleo no mundo, já se mostrou bem favorável a manipular o preço para segurar esse preço mais alto, para que esses países produtores não percam muita receita e continuem ganhando bastante dinheiro. O segundo risco é a transição energética. A transição energética, todo mundo fala, né, das energias renováveis, das energias verdes. O problema é que em todas as projeções dos institutos de pesquisa, principalmente da Organização Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energia, as previsões são de que o consumo de petróleo até 2030 vai crescer, tá? Para depois entrar ali numa estabilização e futuramente aí começar a declinar. Então, a gente tem esse risco de transição energética, mas me parece ser a muito, muito longo prazo. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no comparativo da 3R com as outras empresas do setor para explicar para vocês qual que é a ideia, né? Qual que é o racional da gente estar comprando a 3R e não essas outras empresas. Se a gente olhar aqui, galera, olha só. A gente tem as principais empresas aqui do setor, que é basicamente aqui a Enalta, Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo e a 3R aqui em último lugar, né? Se a gente começar a olhar dividend yield, aqui 11% da Enalta, da Petrobras 50%, né? Uma coisa absurda. Essas duas aqui, PetroRio não deve ter pago, PetroRecôncavo muito pouco. E também a 3R ainda nada, né? A gente olhar aqui, preço sobre lucro da 3R negativo, né? Ela está tendo ainda prejuízo operacional porque ela está na fase de investimento. Essas outras empresas aqui já têm campos e reservas, né? Investimento maduro, então elas geram muito caixa, elas já estão com uma situação normalizada de extração e produção, então elas têm lucro e aí a gente consegue ver esse indicador. A Petrobras é uma coisa bizarramente barata, né? A Enalta também aqui muito, muito barata. E a gente for ver todos os outros indicadores, a 3R, ela não parece ser a melhor, né? É meio estranho aqui e tal, mas por que a gente vai comprar a 3R? Por conta do momento que a empresa vive, gente. Ela captou o dinheiro, ela está num ramp-up das operações dela. Então, ela está implementando a revitalização dos poços, aumentando a sua produção, gerando caixa, e a partir daí sim ela vai começar a ter lucro e a gente vai começar a enxergar uma situação mais normalizada para ela. Outra coisa que a galera me pergunta, pessoal, muito é por que não a Petrobras, né? Se a gente olhar aqui os indicadores dela, é um negócio meio absurdo de quanto barato ela tá, quanto dividendo ela paga. O da Petrobras é que ela é uma empresa estatal. E nesse momento político que a gente vive, de pressão por segurar preço de combustível, talvez a gente tenha um governo mais populista aí para frente, o risco de essa empresa ser gerida de uma forma em que volte a ser muito nociva aí para o acionista, principalmente pessoa física, seja muito alto, né? O governo vai usar a Petrobras aí com um cunho mais social, qualquer governo que seja. Então, ela é uma empresa que podem ter momentos muito bons, mas também ela provavelmente vai ser usada para esse cunho mais social, de segurar a inflação e fazer outros tipos de políticas que não sejam exatamente no interesse aí do acionista minoritário. Eu acho que a Petrobras não é uma empresa que quer o que seja boa para acionistas minoritários. Ela é uma empresa do governo que vai ser usada para o governo nos interesses do governo. Pessoal, depois dessa explicação toda, quanto que a gente espera ganhar com esse negócio, né? Pessoal, as expectativas dos analistas, todas giram aí de uma maneira bem conservadora, tá? Estimando um preço de petróleo abaixo do que está hoje, estimando que a 3R não vai conseguir aumentar tanto assim a produção ali quanto ela previa. As expectativas giram todas em volta, por volta dos R$80, tá? O BTG Pactual soltou e vem reiterando vários relatórios nesse sentido, e que a gente tem um upside muito bom, né? A empresa hoje ela negocia aí por volta de 40, 42 reais no mercado. Então, há um grande upside para a gente pegar. E as projeções de lucro dessa empresa, tá? Tem alguns analistas, claro, que vocês têm que sempre entender que a dinâmica muda muito, principalmente o preço do petróleo, mas já tem analista projetando que essa empresa, por 2023, 2024, vai ter mais de 2 bilhões de reais de lucro. Isso traria um múltiplo para essa empresa aí de 3 e poucas vezes, tá? Numa empresa
privada, um PL absurdamente baixo, tendo um lucro e uma margem muito, muito alta. Quanto aos dividendos, como a empresa ainda não dá lucro, a gente não tem como saber como que vai ser a questão dos dividendos da empresa, mas as empresas de petróleo, historicamente, sempre foram muito geradoras de caixa e muito pagadoras de dividendos. É só olhar o que a Petrobras está fazendo hoje, tá? Uma estatal, mas todas as empresas de petróleo têm essa característica de distribuir muito caixa. E se essas previsões estiverem minimamente certas, galera, com um lucro acima de 2 bilhões por ano, se a empresa fizer uma distribuição alta aí acima de 80%, a gente vai estar falando de dividend yield de 20%, tá? E sem contar ainda com aquele crescimento. Se a empresa conseguir crescer tudo aquilo que ela está prometendo, o preço do petróleo se mantiver razoavelmente alto, isso pode estourar muito, muito para cima. Beleza? Basicamente é por isso que a gente compra 3R. Eu acho que a simetria está muito convidativa e a situação internacional aí está favorecendo que o preço do petróleo fique interessante. E por ela ser tão barata num setor tão essencial, tão necessário, eu acho que vai ser uma boa compra aí para nossa carteira. Falar nisso, vamos dar uma olhada na nossa carteira, galera, para ver como que tá a nossa situação aqui. Olha só, a gente aqui está com quase meio a meio em termos de ações e FII, né? A gente fez um aporte aí de R$ 200 na 3R. Legal a gente ver aqui do lado sempre, né, os rendimentos que são anunciados, as notícias que saem de todos os nossos ativos, elas ficam organizadinhas aqui do lado. Isso aqui é muito bom para quem quer se inteirar para o que interessa, né, da sua própria carteira. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é bacana também mostrar para vocês. Aqui a ferramenta do status, eles compilam aqui nas principais casas de notícias do dia, você consegue ver aqui também de maneira bem organizada e ficar inteirado aí do que está se passando no mercado. Vamos olhar a nossa rentabilidade, como que tá? Tá interessante, ó. Nossa carteira, ela tá performando aqui muito acima, né? Nesse momento é embrionário. A gente começou há pouco tempo, mas está performando muito acima na renda fixa, mas também está abaixo de Bovespa. Isso aqui acontece por aqui, o motivo que a gente tem fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário ele dá uma diminuída na volatilidade. Então, da nossa carteira, quando a bolsa estourar muito para cima, provavelmente a gente não estoura tanto, mas quando cair, a gente também não caia tanto. Ela tem essa característica. A gente está com uma rentabilidade aí de 4%, desde que a gente começou, que já é bem, muito interessante, né? A gente começou aqui praticamente um mês a formatar aí a nossa carteira. A gente deve estar dando sorte, mas também estamos escolhendo bons ativos baratos, que é essencial. A gente tem uma margem de segurança aqui bem legal nos ativos da carteira. Vamos dar uma olhada no nosso patrimônio como que tá. A gente está aqui com R$ 791 com os nossos aportes. Lembra, gente, eu coloco R$ 200 na corretora toda vez, mas às vezes por causa de número quebrado, de valor quebrado, a gente acaba não conseguindo comprar tudo, então sobra um pouquinho ali na corretora. Então vai ter vez que a gente vai comprar aqui um pouco abaixo de 200, na outra semana um pouquinho a mais com a sobra que ficou lá na corretora. Tá? Mas que a gente vai fazendo assim é uma questão operacional. Aqui um crescimento absurdo, né? Porque como a gente está começando agora, cada aporte que a gente faz é muito relevante, então a gente vai comprando ações, vai colocando dinheiro, o crescimento vem de maneira muito expressiva. Isso aqui vai começar a ficar mais interessante para a gente olhar um pouco mais aí no longo prazo, para ver quanto que a rentabilidade de fato aí está fazendo nosso patrimônio crescer. Quanto aos ativos, a gente pode dar uma olhada aqui. A 3R, eu comprei aqui, o preço médio estava em 40, né? Eu comprei segunda-feira, estou gravando para vocês isso aqui na quarta. Já subiu 5%, né? A empresa, na verdade, soltou aí um relatório de ramp-up bem sucedido aí de alguns postos dela. Então, o mercado vai começando a perceber que esse negócio aqui pode dar muito certo e o pessoal está comprando. Banco do Brasil, aqui a gente tem um preço médio de R$ 38,95 e tá 41,23, tá caindo um pouquinho hoje, né? Por isso que tá vermelho aqui na tela, mas a gente tá bem para cima também, tá bem bacana essa posição nossa Banco do Brasil. O HCTR tá um pouquinho abaixo, a gente comprou a 102,20, ele tá a 102,14 nesse momento aqui. E a gente tem o KNSC, que a gente comprou a 85,75 e ele tá 85,62. Aqui a gente consegue dar um panorama um pouquinho mais interessante, por enquanto a gente está ganhando, perdendo. Isso aqui é legal da ferramenta. Então aqui, ó, vamos ver o Banco do Brasil hoje. A gente está com uma variação negativa,
Mas, desde que a gente comprou, a gente está ganhando aqui R$11,40 nas nossas ações de Banco do Brasil, no nosso aporte de R$200. A 3R, a gente deu sorte, a gente pegou ali na segunda-feira, ela ali por volta dos 40, deu toda essa alta. Então, hoje, a gente está ganhando R$10,51 com a alta até esse momento. Desde que a gente comprou, né, a variação total aqui, um pouco mais de R$15. Os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são, né, menos voláteis, vai ser difícil a gente ver uma volatilidade, ganho de 5% em 2 dias no fundo imobiliário. Esses movimentos acontecem aí mais ao longo do tempo, eles são mais estáveis mesmo, pagam aí nossos proventos mensais, é uma outra pegada, mas também eles estão muito baratos, estão num momento muito interessante. Aqui é o HCTR. Então, hoje ele está caindo um pouquinho, teve essa variação aqui de 0,72, e desde que a gente comprou, a gente está perdendo aqui 12 centavos nele. O KNSC, hoje a gente está recuperando um pouquinho, mas desde que a gente comprou, a gente está perdendo aqui 26 centavos nele. A gente ainda não recebeu nenhum provento, galera, isso vai ficar para o mês que vem, né? Porque a gente comprou esses fundos imobiliários depois da DataCon, de quando a gente teria direito a receber o provento desse mês. Mas mês que vem aí já vai começar a pingar os nossos dividendos aí, beleza? O que a gente tem de mais interessante aqui? A nossa composição. A gente viu, ele atualizou, tá? Já está dando os R$800. Basicamente meio a meio. Está com R$424 aqui em ações, R$375 em fundos imobiliários. Rapaziada, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam do trabalho aqui que eu estou fazendo, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho aí para vocês receberem o aviso de quando eu subir mais vídeos. Muito obrigado e fiquem agora com o aporte e até o próximo vídeo.